Fala galera do EJA, beleza? Nesta aula falaremos um pouco sobre estatística, área da matemática bastante utilizada em grandes áreas do conhecimento, como administração, logística, entre outras, até em medicina para você ter ideia. Bom, o que vem a ser a estatística? De acordo com o dicionário mais conhecido Aurélio, ele define como parte da matemática que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio. Para essa análise de dados, precisamos passar por algumas etapas. Primeira etapa: definição do problema. Segunda, você vai planejar esse problema, como que você vai resolver. Terceiro, você vai fazer levantamento e coleta desses dados. Ou seja, o que você vai pesquisar, o que você vai perguntar. 4. Você vai fazer a apuração de dados. Então você vai pegar esses dados e vai colocar num lugar para que você possa utilizá-los depois. Quinto, você vai apresentar esses dados. Como que você vai apresentar esses dados? De N formas, seja em formas de tabelas, de planilhas, como vocês acharem melhor. E, por último, você vai fazer a análise e interpretação desses dados para que você chegue num resultado plausível e verdadeiro. Ok? Bom, vamos dar um exemplo. O dono de um cinema, com a finalidade de conhecer melhor os seus clientes, fez uma pesquisa com 10 clientes em diferentes sessões e obteve o seguinte resultado. Bom, aí ele tabelou todo o resultado que ele teve, certo? Pessoal, observem os dados todos organizados por sexo, idade, estado civil e renda familiar. Pegar só um exemplo aqui. Uma pessoa do sexo feminino, com 27 anos de idade, solteira, ganha 3 salários mínimos. E assim por diante. Você pode fazer com todos para conhecer cada um individualmente, ok? Para nós, o interessante é saber que, nessa tabela, nós temos algo chamado de variável. As variáveis podem ser classificadas de duas formas: qualitativas, atributo ou qualidade ao que você está estudando, ou seja, nesse nosso caso é o sexo, que é ou masculino ou feminino, ali eu optei por masculino, e o estado civil, casado, solteiro, viúvo, divorciado, seja lá qual for, e nesse caso eu optei por solteiro. E as quantitativas, que é valor ou quantidade, ou seja, a idade, 23 anos. Salário, 1.800, 1.500, 2.000, seja lá quanto for. Ou seja, ele está falando valores, ele está falando números, ele está falando em quantidades. Tudo bem? Bom, essa tabela representa as variáveis qualitativas, pois vocês irão enumerá-las sem que haja um período entre uma variável e outra. Como assim? Observem que na tabela, nossa variável sexo é feminino ou masculino. Não tem como classificarmos essa variável como sendo do masculino até o feminino. Ou é um ou é outro. Beleza? Diferente de como acontece nesta tabela, que posso dizer que a minha variável, renda familiar, pode ir de 0 a 2 salários, de 2 salários a 4. Ou seja, dependendo da quantidade, eu consigo colocá-las em classes separadas. Dessa forma, quando temos esse símbolo que aparece entre o 0 e o 2, entre o 2 e o 4 e assim por diante, já mostra para mim que estamos trabalhando numa tabela quantitativa. Beleza, pessoal? Voltando para a tabela anterior, observe que tenho mais duas colunas. Uma com a frequência absoluta, que me indica a quantidade exata que acontece aquela determinada variável. No caso, 4 pessoas são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. E na terceira coluna aparece a frequência relativa, ou seja, quanto em porcentagem isso representa de acordo com o total absoluto pesquisado. Na tabela, notamos que o total absoluto foi de 10 pessoas. Dessa forma, pega-se o total absoluto dessa variável, por exemplo, o 4 do sexo masculino, e divide pelo total 10. O resultado multiplicamos por 100, pois queremos saber a porcentagem. Então, concluímos que as pessoas do sexo masculino são 40% na minha pesquisa. Assim faremos com o sexo
feminino. Pega 6, que é a quantidade da frequência absoluta, divide pelo total da frequência absoluta, que é 10, deu 0,6 vezes 100, que deu 60%. A mesma coisa para a tabela quantitativa, ou também podemos falar tabela com intervalo de classes. De 0 a 2, frequência absoluta 3. O total deu 10, então a frequência relativa vai ser 3 dividido por 10, que deu 0,3, que deu 30%. De 2 a 4, frequência absoluta também 3, então a gente já sabe que vai dar 30%. E de 4 a 6 são 4, então você vai pegar 4 dividir pelo total, que vale 10, que vai dar 0,4, que vai dar os 40%. Se você somar 30, 30 e 40, tem que chegar nos 100%. Beleza? Tudo bem. Vamos ver como que isso funciona em forma de exercício. Exercício 1. A fim de ter um perfil de seu público nos finais de semana, o proprietário de um cinema contratou um pesquisador para coletar dados referentes à sua clientela. Um dos objetos de estudo da pesquisa foi a variável sexo, e o resultado foi o seguinte: masculino foram 12 e feminino 8. O que ele pede? Letra A. Classifique a variável sexo como quantitativa ou qualitativa. Pessoal, sexo masculino ou feminino é uma qualidade para a gente, certo? Então, isso é uma variável qualitativa. Tudo bem? B. Complete a tabela de frequência abaixo. Bom, ele montou a frequência absoluta para a gente e ele vai querer a relativa. Como a relativa é de porcentagem, a gente vai pegar a absoluta, dividir pelo total da absoluta e multiplicar por 100, certo? Então, vai ficar 12 dividido por 30, que dá 0,4, vezes 100, 40%. Agora o feminino, 18 dividido por 30 é igual a 0,6, que dá os 60%. Somando 60 com 40, chegamos no 100%. Tudo bem, pessoal, até aqui? Segundo exercício. Uma agência bancária fez, no último dia do mês, uma pesquisa sobre os depósitos de caderneta de poupança e seus respectivos valores em reais, desprezados os centavos, e obteve os seguintes dados. Pessoal, esse exercício ele joga um monte de número para você, que é o valor do depósito. Então, R$50, 70, 150, 90, 80, tudo misturado, certo? Aí ele fala assim: considere intervalos de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 600 e de 600 a 800 reais. 800 é o teto, certo? E construa uma tabela de frequências absoluta e relativa. Bom, pessoal, para resolver um exercício assim, a gente precisa, primeiramente, colocar isso em rol, que a gente fala. O que é o rol? É colocar numa sequência lógica. Então, vamos colocar numa sequência crescente, de 20 e vai até 790, certo? Então, 20, 50, 50 repete, 60, 60, o 70 aparece 3 vezes, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no teto, que é 790. Por que a gente coloca em rol? Porque ele fica mais fácil, fica mais visível da gente achar os números que a gente quer. Tudo bem? Colocando em rol, a gente vai para a tabela. Bom, ele colocou a sugestão de colocar de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 600, 600 a 800, certo? Então vamos lá. Agora ele não te deu a frequência absoluta, você vai colocar a frequência absoluta. Ou seja, você vai contar quantos depósitos são até 200. Só que você não pode considerar os 200. Então você vai de 0 até 199,999999, sendo que você não pode inventar número. Muito bem? Então, entre 0 e 200 eu tenho 21 números, 21 depósitos. Então a frequência relativa dele vai ser 21 dividido por 50, que é o total de depósitos, certo? Deu 0,42 vezes 100, 42%. Ou seja, 42% é representado os depósitos de 0 a 200 reais. Na próxima classe, nós temos que 200 até 400. Pessoal, agora o 200, se eu tiver um depósito de 200, agora eu posso contar ele. Só que eu não posso contar o 400, então eu posso ir até 399,99999, mas não posso o 400, certo? Se nós voltarmos para o slide anterior e contarmos quais são os números de 200 até 400
sem contar o 400, a gente vai deduzir que temos 16 números, ou 16 depósitos. Então, nós teremos 16 dividido por 50, que vai dar 0,32 vezes 100, 32%. Ou seja, nós temos 32% de depósitos entre 200 e 400. Nas próximas duas classes, nós faremos a mesma coisa. Lembrando que de 400 a 600, eu não posso pegar os 600. Eu posso ir até o limite, mas não pegar os 600. Os 600 eu só vou poder pegar na última classe, que é de 600 a 800. Tudo bem? Então, vai ficar assim. De 400 a 600, nós temos 8 depósitos. Então, 8 dividido por 50, 0,16, que deu 16%. E de 600 a 800, só tem 5 depósitos, que é 5 dividido por 50, que dá 0,1, que dá 10%. Pessoal, somando 42%, 32%, 16% e 10%, nós temos o total de 100%. Ficou bem claro isso, pessoal? Ficou tranquilo? Tudo bem. Essa foi só a primeira parte da estatística. Ainda continuaremos vendo um pouquinho mais a fundo esse tema, ok? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Um abraço. Fui!